E a estrutura pronta já, ó, toda em light steel frame. Ô, Miriam, o claqueamento já tá começando. A gente precisa acompanhar essa etapa. Obra seca é assim, é muito rápido. Piscou, tá em outra etapa. Bora que o programa começou. Vambora. Chegou uma etapa que é inegociável que eu tenho que conversar com vocês. Quando a gente fala de uma construção de steel frame, não tem como a gente fazer obra sem isolamento. E quando eu falo isolamento com lã de vidro. Como vocês podem ver aqui, esse negócio fofinho, assim, bonitinho, tá vendo? Nas obras de steel frame, a gente precisa trabalhar com lã de vidro dentro das paredes, dentro do forro, acima do telhado. A lã de vidro, quando a gente fala dela nas paredes, né? A gente fala que ela tem uma função fundamental. Primeiro, né? Ela tem a função de não deixar o som do lado de fora vir para dentro da casa. E também, caso você vai fazer aquela festa ou ver aquela televisão naquele som mais elevado, ela não deixa o som de dentro da casa ir para o lado de fora e perturbar os vizinhos, né? E tem um outro ponto que eu vou dizer para você que esse é o meu favorito. É a questão do isolamento térmico. Quando a gente fala de uma parede com lã, né, a gente fala de uma casa muito mais fresca ou então muito mais quentinha. Por quê? Ela tem essa função de evitar que a gente tenha essa variação térmica tão grande quanto a gente tem lá fora. Então, por exemplo, se eu tô com calor de 40 graus do lado de fora, a minha casa ela vai estar fresca. Ou então, se eu tô com um frio danado do lado de fora, aquele tipo assim, ó, 5 graus, a minha casa ela vai estar muito mais quentinha. E o que eu acho mais bacana não é só a questão do conforto, mas também da sustentabilidade. Porque, querendo ou não, você tem uma economia bem significativa na sua conta de luz. Porque você não vai precisar praticamente trabalhar com climatizadores, seja para esfriar ou para esquentar a sua construção. Então, gente, parede sem lã de vidro, sem recheio, é um negócio que não dá, né? Vamos falar a verdade? Outro ponto que eu acho incrível quando a gente fala de sustentabilidade não é só a questão térmica, mas também da fabricação do material. Quando eu falo da lã de vidro, ela usa como uma das principais matérias-primas o vidro, né? E 80% desse vidro utilizado para a fabricação da lã de vidro é reciclado. Então a gente está falando de um sistema, né, que traz toda essa parte da sustentabilidade na construção, mas na fabricação também. Chegou uma etapa aqui na construção que muitas pessoas têm dúvida. Como é que funcionam as instalações hidráulica, elétrica, esgoto, passando por dentro da nossa estrutura? Vem cá que eu vou te mostrar no detalhe como é que isso funciona. Como vocês sabem, a parede de steel frame é oca. Então, quando a gente tem uma parede oca, é muito mais fácil passar todos os tubos por dentro dela. Aqui no caso que a gente tem a cozinha, né, a gente tem a parte de água fria, água quente e ainda o ramal de ventilação das tubulações. Então fica muito mais simples de eu passar todos esses tubos por dentro de uma parede oca do que se fosse alvenaria, que a gente tem que construir a parede, quebrar a parede, passar os tubos e depois encher de novo. Olha só que confusão. E isso se repete também para quando a gente vai para a parte da elétrica e de lógica também, aqueles cabos de internet, televisão que a gente passa. No fundo, a gente tem os conduítes passando por dentro da nossa estrutura e as caixinhas onde ficou a saída do ponto. Seja uma tomada, seja um interruptor, seja aquele ponto de televisão que a gente está acostumado. Esse processo é muito simples de ser executado. O que eu gosto de fazer nas minhas obras, nas construções da Dama? Eu gosto de trabalhar sempre com uma cadeirinha, que é esse perfil que a gente trabalha, um perfil de drywall mesmo, bem simples, para poder apoiar a caixinha, fixar ela e ficar com ela super firme. E depois que eu tenho a caixinha e os conduítes passados, é que eu vou com cabeamento. Toda aquela estrutura que a gente está acostumado a ver nas nossas construções até tradicionais. E é isso, inclusive, que eu vou estar mostrando para você nos próximos episódios. O detalhamento de como é que fica o restante da nossa parte de água, esgoto e a parte de elétrica e lógica também. Vocês vão ver no detalhe. Além de impermeabilização, além de várias outras coisas que vocês têm dúvidas de como é que funciona no sistema de construção acima. E chegou então a fase de fechar as paredes internas da nossa casa, né, Alice? A gente está com as placas de gesso aqui que vão ser fixadas nos perfis metálicos.
E a gente tem vários tipos de placa de gesso. E a Alice vai explicar pra gente os diferentes usos, né? Pra que serve cada placa, Alice? Sim, eu costumo falar, Miriam, que o drywall é como se fosse um Lego. E todas essas placas aqui são placas para uso em áreas internas. E o que a gente viu anteriormente foi a Glassock para a área externa. Então, tem muita variedade de placa. Aqui, por exemplo, a gente teria a placa ST, que é uma placa mais simples e pode ser utilizada em áreas secas. Representando as áreas úmidas, a gente também tem um produto que é básico, a placa RU, então pode ser utilizada em áreas úmidas, como banheiros, cozinhas, lavanderias. E acima disso, a gente tem as placas de alto desempenho, Miriam. Porque tem muita gente que ainda tem mito, né, em relação ao uso do drywall. Tem medo, acha que é frágil, né? Que não vai aguentar nem resistência aqui, força. Sim, e por isso a gente lança a placa Performa. Então a placa Performa é um produto de alto desempenho e de alta tecnologia. Inclusive, acaba sendo uma placa um pouco mais pesada do que as convencionais, mas em contrapartida ela proporciona um isolamento acústico que é 50% superior a uma placa convencional. A gente pode fixar cargas de até 50 quilos por ponto e ela também tem uma resistência a impacto maior. Acho que um ponto importante para ressaltar aqui, levando em consideração que é um produto de alto desempenho, não significa que as outras placas não atendam. Significa que a gente tem um produto aí, desempenho superior para aplicação em algumas obras específicas, né? E é o que vai ser usado aqui nessa casa, né? A gente vai fechar tudo com a Performa. Sim, perfeito. E aqui a gente falou de placas para paredes, mas todas poderiam também ser utilizadas em forros, mas a gente tem tecnologias mais novas para aplicar em forro, que é uma aplicação um pouco mais crítica. Então, nesse caso aqui, a gente tem a placa leve, pensando na ergonomia do instalador. Nessa aplicação mais crítica, a gente acaba desenvolvendo produtos mais leves para facilitar e aumentar a produtividade dele em obra, por exemplo. Bom, aqui nesse programa a gente vai te provar, né, Alice? Se aguenta a resistência, a gente vai provar agora. Vamos lá? Vamos lá, Miriam, bora lá. A gente tem uma prateleira e você vai simular como se fosse uma bancada aqui, você vai sentar pra gente ver se aguenta mesmo ou não. Eu vou ser a carga, é isso que você tá falando. Você vai ser a carga, Miriam. E aqui eu acho que é importante só ressaltar a questão da fixação. Então nós temos 2 pontos de fixação, tem uma distância que é o que a gente recomenda de 40 centímetros entre uma mão francesa ou outra, e cada ponto de fixação aqui nesse caso aguenta 25 quilos. Ou seja, temos 2 pontos, 50 quilos nessa aplicação aqui. Eu tenho 54, eu espero que dê certo. A gente tá super estimando o teste, mas eu acho que vai dar certo. Você topa fazer esse teste? Topo, claro. Então vamos lá. E aí, assim, a gente fixou nas placas, né? Deixar Fixamos claro que não tá na placa. Perfeito. Fixamos na placa, não tem nenhuma fixação no perfil. Eu acho que é mais pra gente mostrar o desempenho aí do legal. produto. E acho legal também falar, você pode fixar no perfil quando você quiser cargas maiores ainda. Podemos, por exemplo, caso de redes. É recomendado por norma que a gente faça a fixação direto no perfil. Legal, então vamos pro teste. Eu sou a carga. A gente... Banquinho, pronto. Olha, tirei os pés aqui do apoio. Estou sentadinha aqui. Aguenta tranquilamente, gente. Eu acho que você poderia sentar comigo aqui, Alice. Eu acho que sim, né, Miriam? Aqui, inclusive, nessa parede vai ficar a televisão. E nos próximos episódios a gente vai mostrar a instalação de móveis, acabamentos, pinturas, para tirar todas as dúvidas que vocês têm. Mas hoje a Alice acho que vai fazer um teste aqui, é isso, Vai fazer um desafio, né, Miriam? Então estamos numa área de provas aqui, de teste, por isso que nós estamos utilizando esses equipamentos. Aqui a gente tem a placa Performa, que é uma placa que tem maior resistência, que a gente já comentou com vocês. E eu tenho o primeiro teste aqui, Miriam, que vai ser o teste de impacto. A gente tem um taco de beisebol e a Miriam vai provar pra gente se a placa é resistente ou não, né, Miriam? Adorei, um taco de beisebol, vou poder bater na parede, coisa que a gente pensa em fazer, mas quem faz isso em casa? Difícil, né, Miriam? Eu vou dar espaço aqui pra você, pra gente fazer esse teste, então. Vamos lá. Olha aí o que acontece com a placa. Se você tiver um dia de fúria, quiser pegar um taco e bater na parede da tua casa de steel frame com Performa, vai ter só uma amassadinha, ó.
mas eu espero que você não precise passar por isso. Bom, então essa é uma placa que dá para ser utilizada tanto em áreas secas como áreas úmidas. A gente pode fixar armários, pias, bancadas, ar-condicionado, então você tem total liberdade de uso. Ou seja, é uma tecnologia que você pode confiar. Uma pausa da obra agora, vamos falar de negócio, Helena. Opa, Quando você teve a ideia desse produto, né? Que você está investindo aqui no imóvel para temporada de curta duração. Isso. Eu sempre tive a ideia de um produto imobiliário para o steel frame. E eu sempre gostei muito desse modelo americano em que você tem a construção pronta, que você chega e está decorada, pronta, com cortina, com fogão, com geladeira. E uma das maiores objeções do steel frame das pessoas é essa parte de decoração, ambientação. As pessoas têm muito medo. Falei, quer saber? Se eu tenho um produto pronto, em que a pessoa só chega e entra, acabou, né, o medo, acabou o problema. E aí eu fiquei, vou construir isso. Aí eu comecei a pensar, gente, mas onde é que vai ser esse negócio? E como é que vai ser isso certo, né? E aí foi pesquisando locais e oportunidades, porque eu já tinha ideia daquele produto específico que eu encontrei em Miguel Pereira. Uma cidade que está com desenvolvimento, que tem uma demanda. E aí dei de cara com essa super oportunidade dessa região aqui próxima ao lago, que é onde que a gente está. Falei, é isso, meu produto vai ser aqui. E aí começou todo o processo de validação, de pesquisa, de desenvolvimento, que no final das contas, ninguém melhor para falar sobre isso do que a Carol. Você conhece a Carol? Não. Gente, a Carol é a minha referência quando a gente fala de incorporação e desenvolvimento imobiliário. Inclusive, pedi para ela dar uma palhinha pra gente, viu? Ah, legal, vamos ver. Para a gente ter sucesso dentro do mercado imobiliário, a gente precisa entender que a gente não pode desenvolver qualquer produto e nem desenvolver um produto ouvindo as vozes das nossas cabeças. O que a gente tem que fazer na hora de desenvolver um produto é entender para quem é esse produto. O produto ele tem que ser assertivo. Portanto, eu desenvolvi uma metodologia lá atrás, em 2014, que é o fluxo do desenvolvimento imobiliário, que são etapas para desenvolver um produto imobiliário viável. Então, o que é o produto imobiliário viável? É um produto que ele atende a uma demanda específica, ele atende a um público específico e, portanto, ele é feito para o público, ele é feito para aquele cliente. Quando a gente desenvolve um produto imobiliário viável, ele, além de colocar dinheiro no nosso bolso, obviamente, porque dentro do desenvolvimento imobiliário a gente está visando lucro, claro, mas a gente também desenvolve melhores cidades, cidades com produtos bacanas, que é o que eu falo, né? Mantendo essa mesma ótica da gente desenvolver um produto assertivo para o mercado, essa é a mesma lógica para desenvolver um produto para Airbnb. Não importa se eu estou fazendo um produto para incorporação imobiliária, ou seja, para vender, ou se eu estou fazendo um produto para alugar. Qualquer produto, quando eu vou desenvolver esse produto, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para quem é o produto. Então, se, por exemplo, o meu foco é desenvolver um Airbnb para estudantes de medicina que vão fazer o vestibular, para estudantes que vão somente fazer o vestibular. Então, eles vão ali, vão passar um final de semana, vão fazer a prova e vão embora. Ou eu estou desenvolvendo um Airbnb, vocês estão vendo que eu não estou falando de lazer, né? Muitas pessoas entendem Airbnb somente como lazer, e está errado. Um Airbnb pode ser um investidor que está buscando um terreno para comprar na praia e ele precisa ficar em algum lugar. Um Airbnb pode ser um parente que está acompanhando um paciente que está fazendo algum tipo de tratamento em um hospital e ele precisa se hospedar em algum lugar. Isso também é Airbnb. E aí tem o mais padrão, né? O que a gente está acostumado, que é aquele Airbnb de quem vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, passar o final de semana. Eu vou para Salvador, passar o carnaval. Eu vou para Milagres, ficar na beira da praia e eu alugo uma casa pé na areia. Ou eu alugo um apartamento dentro de um resort. Todos esses produtos, eles estão focados em quê? No ticket do aluguel, que a gente chama de diária, né? Toda vez que a gente fala no mercado imobiliário, a gente fala sobre o ticket. Qual é o ticket daquela unidade? Qual é o preço final daquela unidade? Quando eu falo para Airbnb, eu estou pensando na locação. Então, qual é a taxa, qual é a diária que eu vou cobrar por esse produto que eu quero, por exemplo, para pessoas que vão acompanhar pacientes para fazer uma cirurgia? Ou alguém que quer uma casa na beira da praia para curtir o final de semana. Qual a diária que eu quero aplicar? Quem é esse visitante? Ele vem
uma vez a cada 3 meses, ele é recorrente, ele é um visitante que não, ele vai vir uma vez só e pronto. Então eu tenho que pensar mais no formato de hotelaria, eu tenho que ter alguns outros serviços, além do meu apartamento ou da minha casa para alugar. Então primeiro eu tenho que olhar para quem eu quero alugar, depois eu decido qual é a tarifa que eu vou cobrar, qual a diária que eu vou cobrar. Em cima dessa diária, a primeira coisa que eu tenho que fazer, uma pesquisa. Eu vou olhar quais são os produtos que estão sendo ofertados, essa casa na praia, por exemplo, essa casa numa cidade histórica, e as pessoas vão ali visitar, passar uma semana, com uma diária de R$1.000, uma casa com diária de 1.500, 2.000, 10.000, 16.000. Tem empreendimentos com diárias acima de 25.000. Se eu defino qual é a diária que eu quero trabalhar, eu vou ter que olhar essa pessoa que aluga essa casa por 25.000, o que ela espera? Qual é o tipo de serviço que ela quer? Qual é o tipo de amenidades que tem que ter nessa casa? Qual é o tipo de piso que ela está esperando? O tipo de lençol que ela está esperando? Qual é o tipo de construção que ela está esperando? Qual é a arquitetura que ela busca? Porque não é somente estar no ambiente. Quais são os itens que fazem com que essa pessoa tome essa decisão? E quando a gente fala no médio e alto padrão, que é o MAP, a gente sempre tem que colocar a arquitetura como o foco. A pessoa ela vai ficar naquele ambiente, ela vai olhar quais são os itens dentro daquela arquitetura que agregam valor e que faz com que a pessoa tome essa decisão. Muitos desses itens estão relacionados com a arquitetura, com o produto. Então, quando a gente escolhe o sistema construtivo, quando a gente define o público-alvo, a gente tem que somar isso tudo para desenvolver um produto que atenda a todos esses itens e consiga, então, entregar essa diária de 5.000, 10.000, 1.500, 800. Você vê que cada diária é um perfil diferente. Além da gente olhar para o cliente final e desenvolver esse produto que atende a demanda do cliente final, tem um outro ponto aqui que é crucial para quem quer investir em Airbnb ou em qualquer outro tipo de produto voltado para a segunda moradia, voltado para a locação, que é o payback. O que é payback? Payback TIR, taxa interna de retorno, e payback, que é o retorno desse, quando é que esse negócio se paga e começa a gerar lucro, né? Por que a construção a seco ela é uma tecnologia tão importante nesse momento em que a gente fala sobre investimento dentro do mercado imobiliário? Porque ela faz uma coisa muito importante, ela te poupa tempo. E tempo é o ativo mais importante que a gente tem hoje dentro de qualquer negócio. Se eu falo que eu tenho um sistema construtivo e esse sistema construtivo ele vai levar 24 meses para me entregar um produto e esse produto eu vou conseguir alugar, e aí eu tenho um outro sistema construtivo que vai me entregar o mesmo produto, com a mesma qualidade ou superior, só que esse produto vai ser entregue em 6 meses, em 10 meses, fica meio óbvio a gente conseguir escolher qual é o sistema construtivo que a gente deve adotar na hora de desenvolver um produto, principalmente um produto voltado para Airbnb, voltado para renda, voltado para aluguel, porque ele antecipa esse payback. Em até 18 meses, eu fiz algumas análises de viabilidade econômica comparando empreendimentos em estrutura convencional e em steel frame, e falando exatamente sobre esse payback, essa antecipação do payback. E pelas minhas análises, você consegue 12 meses, 18 meses de antecipação desse payback. É só fazer a conta. São 18 meses a mais que você vai alugar esse imóvel. Obviamente, são 18 meses a menos de pagamento de taxa de obra, de custo fixo de obra. E são 18 meses a mais que você vai ter de rentabilidade alugando esse imóvel. Então, essa é uma conta muito fácil, né? Não é muito difícil você chegar a essa conclusão, mas eu acho que é importante a gente falar. Então, quando me perguntam sobre o que eu acho do mercado de desenvolvimento imobiliário e o mercado de incorporações do Brasil, eu sou muito otimista e eu sei que nós estamos num momento de expansão. Só que esse momento de expansão, ele requer um cuidado. Por quê? Porque as pessoas ficam muito animadas e todo mundo que não é da área começa a querer empreender dentro desse mercado. E aí é aquela lambança, é o que eu falo, é o banho de água fria dentro do mercado, porque a gente começa a ter muito amador. O mercado imobiliário, ele é amador, ele ainda é muito amador. Então, precisa sim a gente ter uma profissionalização maior do nosso setor para que a gente consiga ter competitividade, para que a gente consiga gerar lucro de verdade nos negócios. Então, o que falta é a gente pagar o preço do conhecimento. É sentar a bunda na cadeira, estudar
entender o que o mercado deseja, desenvolver um produto assertivo e então desenvolver um produto que vende rápido, que entrega lucratividade, que agrega valor à cidade, que atende a uma demanda específica do mercado. É um produto imobiliário viável. É só andar um pouco pela cidade que a gente já percebe como ela tá bombando. É muito investimento aqui. Você vê outdoors de hotéis sendo construídos, restaurantes, parques, centro de convenções. E eu fiquei impressionada com a estrutura do comércio também, porque é uma cidade pequena, né? São 35 mil habitantes e você vê muito comércio aqui que só tem em cidade grande, pronta aqui para receber turista mesmo. Mas melhor que a minha percepção é a gente conversar com moradores que estão empreendendo na cidade para a gente entender melhor isso. E eu tô aqui com a Fátima, que tem uma pousada na cidade, né, Fátima? E o Gustavo, que tá fazendo hospedagem para curta duração, que é o tema da nossa série. Muito legal te conhecer, Gustavo. Me conta, o que te motivou? Então, a crescente que vem tendo a cidade aqui em Miguel Pereira, né? A gente não pode perder a oportunidade, né? A cidade crescendo, a gente tem que aproveitar esse boom e tem condição de investir, a gente vai... E você sente essa diferença, assim, de quanto tempo que você acha que mudou? Olha, eu acho assim, até o mais otimista dos moradores aqui de Miguel Pereira não esperava essa transformação. A gente vem, né, politicamente, vai tendo mudanças, mas a mudança foi tão radical que eu acho que a gente não esperava por isso. A transformação foi tão grande que hoje em dia a gente vê tantas pessoas fazendo investimento para poder receber agora os turistas, né, que era uma cidade considerada veranista, as pessoas vinham aposentados e tal, e hoje em dia está vindo realmente, se transformou numa cidade realmente turística. Que legal, e você deve perceber isso melhor ainda, né, Fátima? Quanto tempo você tem pousado aqui? A gente está aqui com 5 anos com a pousada. E foi crescendo, e a gente está até pensando em ampliar, né? Vocês vão ampliar agora. Vamos. E você vai ampliar com que sistema construtivo? Steel frame. E vocês veem esse público que está chegando, a cidade está curtindo receber, todo mundo da cidade se sentem que gosta disso? Sim, gosta. Nossa, Movimenta a cidade inteira. Tá. Até a questão do trânsito mesmo, que era uma coisa mais calminha. A gente já percebe aquele volume de né, pessoas diferentes, que por ser uma cidade pequena a gente já está acostumado com os rostos, né? Aí agora a gente começa a ver diversas caras novas na cidade, né? E um público diferente de família, né? Vejo que tem bastante família com criança, porque tem bastante atração, né? Para todo tipo de gente. Agora está tendo uma gama de coisas que já estão em processo, né? Já funcionando, e outras que estão por vir aí, né? E quantas pessoas você consegue receber aqui hoje, Fátima? Então, nós temos 9 quartos, né? Mas 33 leitos. E aí essa expectativa aumentando aqui? Aumentando, aí vai para mais uns 20 leitos, né? 5 quartos, 20 leitos. E é de lotar sempre? Sempre. Todo final de semana é lotação. Eu estou lá, construindo lá, são 5 apartamentos que a gente está dividindo, vai ser flat. E né, espero pegar esse boom aí e tá sempre cheio também, pegando esse gancho aí. Dá licença. Helena. Oi. Tudo bom? Tudo. Não, só pra falar que, assim, eu sou inscrito no seu canal, né? E ver você aqui é uma coincidência. Ai, que legal. Bom, na hora eu identifiquei que era ela, por conta dos vídeos que eu sempre assisto, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu gosto de ficar pesquisando sobre projetos alternativos, assim, de obra. Então, numa dessas procuras, assim, né, eu achei um vídeo dela, aí comecei a assistir. Então, desde então, eu aleatoriamente assisto os vídeos dela. Eu tenho vontade de ampliar, tenho um projeto, ampliar a pousada, utilizar um material mais leve, substituindo a minha laje. Queria fazer um outro andar com quartos, com suítes, e o steel frame é uma opção, por ser um material leve. Assistindo os vídeos, né, trouxe mais segurança para mim, para construir com esse método. Inclusive, nos próprios vídeos, as dúvidas são sanadas ali, né, as principais dúvidas para um leigo, dúvidas são sanadas ali facilmente. Então, é bem explicadinho, traz mais confiança para a gente construir dessa forma.
Até agora a gente já falou de vantagem da construção a seco, Helena, mas obra que é obra tem perrengue. Conta a verdade pra gente. Quais perrengues já passou aí? Primeiro de todos foi o rolo da terraplanagem, né? Que a gente começou, né, todo o estudo de movimentação de terra em cima de uma topografia que eu recebi. E eu nunca vi topografia errada. Mas a nossa estava. Estava errada. Ai, meu Deus, era para mover tanto de terra e acabou movendo muito mais. E aquela terra empolando e aumentando e aumentando. A ideia era a gente fazer um empreendimento e estar com 100% da rua e das fundações das outras casas prontas, para a gente ter um canteiro de obra muito mais limpo e organizado. Só que não rolou. Era tanta terra que a gente teve que começar a puxar de um lado e puxar para o outro, fazer contenção. Mas está dando para executar, né? Você está vendo que a nossa obra está rolando? Não está tão bonito quanto eu gostaria, mas fica a dica, viu, gente? Não receba a topografia de graça e acha que está tudo bem. Sempre faz aquele double check, porque ia ser muito mais barato refazer ela do que aproveitar aquela que eu recebi. E que mais fora a topografia? Menina, teve o rolo da polícia ambiental. A polícia ambiental baixou lá. Eu fui parar na delegacia. Ah, não, mentira. É sério. Gente, que perrengue, isso aí foi brabo. Fiquei tensa. Porque eu gosto de trabalhar sempre tudo certinho. Eu fiz questão de ir na prefeitura e nas secretarias e pegar o passo a passo com eles, porque uma coisa que eu já aprendi que no Brasil variou de cidade, de município, a legislação muda. Cada cidade, cada prefeitura, cada município exige um modelo de projeto, uma documentação, uma informação, uma licença, né? E apareceu na nossa obra a Polícia Estadual. E aí ele começou a me exigir uma licença ambiental de um muro de contenção. Eu falei, ué, não, licença ambiental é tipo assim, corte de árvore, movimentação de terra e etc. Ele, não, você precisa da licença ambiental do muro de contenção também. Eu falei, ei, moço, aí eu não tenho. Aí ele virou, então a gente vai ter que ir pra delegacia. Menina, fiquei branca, azul. E falei, então tá bom, vamos lá. Caramba. No caminho, né? E aí foi muito legal, né? Que eu sou assim, super simpática, né? Essa dama que é muito comunicativa. E aí eu tinha feito várias amizades na prefeitura. Aí foi o policial no carro dele e eu no meu. No caminho, menina, eu já peguei o telefone e liguei. Meu Deus do céu, vocês me ajudem, eu tô indo presa porque faltou um documento, aconteceu alguma coisa, não sei o que tá acontecendo. E tava tudo certo na obra. Menina, a prefeitura foi super solícita. Mandaram um engenheiro da prefeitura que tinha ido, que tinha aprovado, né, os meus projetos e me dado a licença. Mandaram o fiscal de obras da prefeitura que estava acompanhando, porque aqui é muito legal, eles acompanham a sua obra. Sei lá, 2 vezes por semana eles passam lá para ver se está tudo bem, se está tudo conforme, para não ter problema. Querendo ou não, é uma cidade bem turística, né? Não pode ter bagunça. E aí eles foram lá e conversaram. E aí, no final das contas, o policial estadual estava exigindo coisas de outro município. Não era do nosso. Ah, era isso. Ele queria uma... susto. Que susto! E eu, nesse meio termo, achando que é presa. Que tinha errado alguma coisa. E ambiental é sério aqui no Brasil, né? A gente não pode dar bobeira nisso. Sim, ainda mais numa região dessa. Tem que respeitar toda a legislação mesmo. E a gente tem que respeitar, tem que ter cuidado. Ainda mais com essa construção eco-friendly, né? O que mais? Teve mais alguma coisa? E por último, foi o concreto, né, gente? Porque steel frame com construção a seco não dá dor de cabeça. Agora, tudo que não tem a ver com construção a seco não adianta, tem algum imprevisto. E foi o bendito do concreto. A gente faz a conta, bota a perda, calcula a cubagem, etc. Vai concretar, falta. Menina, como é que falta? E aí a gente, um dia à noite, aqui já era 6 horas da noite, escuro, e faltou concreto. Imagina eu ligando para a concreteira pedindo, pelo amor de Deus, para me mandar mais um caminhão, porque senão ia acabar com a concretagem no muro de contenção. Ah, era do muro. Do muro. A gente não pode ter emenda num muro de contenção que vai segurar toda essa terra, né, que eu tô falando. Então, o cara teve que mandar correndo. Eu sei que a gente foi terminar a concretagem no muro 8 horas da noite. Mas deu certo, deu tudo certo. Deu tudo certo, mas aí é aquele mistério, né? Construção tradicional, onde vão parar os materiais? Porque eu ainda coloquei 10% de perda. E mesmo assim faltou, como é que pode? E aí, os custos? Como que a gente tá? Você já pode abrir alguns custos? Podemos. Olha só, a gente já falou sobre a nossa estrutura e a nossa fundação, quanto custou. Agora a gente está na etapa do fechamento da fachada e dos chapeamentos e do isolamento. Isso aí não finalizou, ainda não tem o custo fechado dele. Mas o previsto a gente tem, eu acho que pode abrir para a galera. Vamos lá para a gente ir naquela precisão certeira que a gente está trabalhando sempre, né? Vamos lá. Para a fachada com Glassrock X, e eu acho muito legal falar sobre isso,
Porque a fachada Glass Rock Sheet, ela é muito superior. Então, ela vai ser uma solução que é mais cara do que aquela cimentícia que a gente tem tradicionalmente. Mas, em contrapartida, a gente tem todos aqueles benefícios que a gente já conversou, né? Mas o previsto é da gente gastar dela com material e mão de obra R$ 36.596,99. Precisa. Preciso. Agora, quando a gente fala do fechamento interno do drywall, com as placas Performa, que a gente já viu que é super resistente, e eu acho que vale muito mais a pena a gente trabalhar com ela do que qualquer outra placa, a gente está com previsto de gastar R$ 24.996,23. Material e mão de obra, viu? E por último, aí você vê aquela história, né? O pessoal brinca, né? Sem recheio não dá, mas não dá mesmo. Você acredita que para fazer o isolamento da casa inteiro, parede, forro e telhado, a gente tem previsto para gastar R$ 5.617? É muito pouco. É muito pouco comparado com o restante do montante da obra, né? E a gente vai ter a casa muito mais fresca, muito mais silenciosa, com maior conforto, muito superior a qualquer tipo de construção. Por isso que eu falo, sem recheio não dá. Então, no próximo episódio, a gente bate esses números pra ver o que foi executado, se bateu com isso aqui. Vamos finalizar tudo tintim por tintim e a gente bate. Combinado. Realizado, né? Versus planejado. Então, no próximo episódio, a gente bate esses números pra ver o que foi executado. E a gente ainda vai falar sobre instalações hidráulica, elétrica, cobertura e dicas pro sistema drywall.